para mim, é um dos pontos mais sérios do que está se passando em relação ao programa de desligamento voluntário aberto pela CEMIG agora. Primeiro, porque é um programa cujo incentivo financeiro é um incentivo financeiro bem restrito, bem, vou chamar de medíocre. Não é um incentivo financeiro que encha os olhos e que uma pessoa que não estivesse pensando em se desligar da empresa agora possa passar a considerar a hipótese de desligar da empresa porque tem um incentivo financeiro de alta monta. Não é isso que está acontecendo. Não sendo incentivador o incentivo financeiro que a empresa está dando, eu penso que trata-se de uma condição para alguém que já estivesse com a intenção de sair, aproveitar para sair numa condição financeira vantajosa, levando em consideração que se ele pedisse demissão espontaneamente, ele não teria uma vantagem semelhante. A pessoa aderir ou porque sofreu uma ameaça direta ou porque sofreu uma ameaça indireta mediante a divulgação, o vazamento de um áudio, de um slide que a empresa deixa vazar propositalmente para que as pessoas se sintam pressionadas e decidam pela adesão. Se a empresa demitir por decisão dela, baseado na jurisprudência que ela alega, ela vai ter que pagar tanto a multa rescisória do FGTS quanto o aviso prévio. Então, nós estamos falando aqui de um valor que pode equivaler a de 1 a 3 remunerações, que, eventualmente, se o trabalhador tivesse sido demitido de forma discriminatória, ainda pode ser debatido na justiça. Então, não faz sentido eu me desligar por um medo de uma pressão, de uma pressão que é dispersa. Dispersa no sentido de a empresa divulgou que tem essa possibilidade. Mas a gente sabe que quando a empresa divulga essa possibilidade, nos bastidores ela está fazendo um outro trabalho. O gerente encontra com o trabalhador no corredor e pergunta para ele: e aí, fulano, você vai aderir? E aí, fulano, já decidiu se você vai aderir ao plano de desligamento? Porque faz parte de um passo a passo de uma metodologia de pressão que a empresa se utiliza, que inclusive tem adoecido os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras. Então é importante que cada trabalhador e cada trabalhadora que se sinta coagido a aderir a um plano de desligamento por uma questão que é diferente da sua intencionalidade, que ele procure o Sindiletra e fale: eu estou sofrendo pressão nessa circunstância. Que aproveite para que a gente registre a pressão que o trabalhador, que a trabalhadora está sofrendo, mediante, inclusive, uma provocação à empresa, para que o trabalhador tenha o direito de permanecer e, se essa pressão se efetivar em demissão, que permita que a gente promova um processo judicial de readmissão daquele trabalhador e trabalhadora e que a empresa, inclusive, pague os danos morais que ela está provocando. Porque não adianta a empresa criar um programinha de saúde mental, contratar uma empresa externa para ficar monitorando a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras, e a própria empresa adoecer trabalhadores e trabalhadoras mediante os mecanismos de pressão. Esse é um dos diversos mecanismos de pressão que a empresa tem se utilizado e que está adoecendo a nossa categoria. Coletivamente, a gente precisa fazer o enfrentamento dessas ameaças, desse adoecimento provocado pela gestão da empresa, sobretudo pela gestão de RH da empresa, e para enfrentar coletivamente, o melhor caminho é trazer os casos para o sindicato, para que a gente trate como uma causa coletiva. Porque você que está sofrendo a coação aí na sua base, você não está sozinho, você tem uma representação sindical que pode te auxiliar a enfrentar essa pressão. Não assinem nada se vocês não estiverem convictos de que é o seu momento de sair da empresa e que, portanto, aderir ao plano significa sair da empresa mediante uma compensação ou um auxílio financeiro. Caso contrário, se não tiver um motivo determinado para sair da empresa que não passe pela intencionalidade do gerente, pela pressão da empresa ou por qualquer outra questão que não seja a decisão de fórum íntimo e pessoal, eu recomendo que não façam a adesão, porque o emprego dentro da CEMIG é um patrimônio de cada trabalhador e de cada trabalhadora e não pertence ao seu gerente, não pertence ao superintendente, não pertence ao diretor e não pertence ao presidente da CEMIG. Pertence a você, trabalhador e trabalhadora, e pertence à sociedade para quem você presta serviço.